Fala, meu povo, como é que vocês estão? Passando aqui para deixar uma reflexão rápida. Estava dirigindo e me veio aqueles insights, né, espirituais da parte do Senhor. Pensando sobre casamento. Inclusive, em setembro, que dia, meu Deus? Dia 3 de setembro, nós teremos aqui na nossa igreja local, em Brasília, Igreja Vivo por Ti, um encontro de casais. Casais casados, noivos e namorados, para a gente acabar com esse namoro e sair dessa conferência com uma data para aquilo que você chama de namoro, tá bom? Vai começar às 9 da manhã e termina com um jantar com o chefe Pedro, um chefe renomado aqui em Brasília e irmão na fé, tá bom? R$ 120 por casal, tá acessível. Não pode participar sozinho, mesmo sendo namorado, tá bom? O que eu estava refletindo, o Senhor me trouxe ao coração e à consciência enquanto eu dirigia? Somente um entendimento cristocêntrico consegue manter um casal unido e junto. Somente a noção e o entendimento de pacto com Deus, aliança com Deus, nos leva não só à permanência dentro de um casamento, mas nos leva à plenitude. Sem isso, é impossível se manter casado com outra pessoa tão pecadora quanto nós. Mas você pode me dizer, olha, o meu avô, minha avó, ou os meus pais, quem nem são da fé, eles estão casados há 40 anos. O que o Espírito Santo me trouxe enquanto eu dirigia? Gente, não divorciar não é a mesma coisa que viver plenamente um casamento. Por inúmeros motivos a gente pode se manter casado. Você ouviu o que eu disse? Não divorciar, permanecer casado, não é a mesma coisa que viver plenamente um casamento. Principalmente nos padrões do Éden. Eu sempre trato isso no encontro de casais. Por que nós não aceitamos o casamento homossexual? Por causa do padrão do Éden. O que está fundamentado ali é o que nós abraçamos como verdade para a nossa vida. Mas no padrão do Éden, não é apenas o casamento homossexual que é rejeitado. Tudo aquilo que não glorifica Deus. Eu vou fazer amanhã uma outra provocação para você. Olha, não separe o homem o que Deus uniu. Amanhã eu vou fazer uma reflexão aqui para vocês. O que Deus uniu? O simples fato de vocês pegarem a bênção de um pastor e de um padre e irem no cartório, Deus uniu? O que Deus uniu? Essa é a pergunta. Vocês estão focando no divórcio. E a Bíblia foca no casamento. O que é um casamento à luz da Bíblia? O que é um casamento à luz de Deus? Então, gente, olha, tem pessoas que não divorciam pelos filhos, tem pessoas que não divorciam por causa da violência patrimonial. Não sei se vocês sabem o que é violência patrimonial. Uma das partes é detentora da provisão de uma herança, de uma riqueza e controla o outro. Por exemplo, isso é parte quase majoritária praticada pelos homens, porque a maioria dos provedores são os homens. Mas eu conheço, por exemplo, um pastor famoso de São Paulo que é casado com uma moça de uma família bilionária que inclusive foi investigado na Lava Jato. E a família e a esposa praticam violência patrimonial contra esse pastor, porque é um pastor, Depende da igreja para ter salário. A família é bilionária e menospreza, é violenta, agride, psicologicamente, menosprezando, rebaixando a vida desse pastor. Então não é um privilégio só que os homens praticam, mesmo que seja praticado na maioria pelos homens, a violência patrimonial. Então, por exemplo, o homem é o provedor e ele não deixou a esposa trabalhar nem estudar. 30 anos de casamento, 10, 15, 20, como que ela sai desse casamento? Para mendigar? Com a mão na frente e outra atrás? Então, assim, pelos filhos, pessoas não divorciam. Pela violência patrimonial, pessoas não divorciam. Pela dependência, pela idolatria,
de supor que não vai conseguir ser amado, amada num segundo relacionamento e fica ali. Pela igreja, pela religiosidade, as pessoas aceitam violência de todos os tipos. Se é pastor, pastora ou líder da igreja, não vai divorciar por causa do escândalo e por aí vai. Então, Deus quer elevar o nível do nosso entendimento sobre... Olha como você é lindinho. É você o meu amor? É o meu amor? Você é lindo? Você é santo? Você é um homem de Deus? Você é inteligente? Você é um profeta? Você é lindão? Você é lindinho? Olha o pessoal aqui, ó, dá boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dá boa tarde. Boa tarde. Dá aqui pro pessoal, boa tarde. Aqui, ó. Dá uma olhadinha. Boa tarde. Dá o beijo. Na boca não. Boa tarde. Dá boa tarde. Pessoal, era o Mercado Livre aqui ligando. Tinha encomenda. Eu vou juntar essa parte aqui com a outra parte e subo aqui para vocês depois, tá bom? Mas o que eu estava dizendo? Assim como o padrão do Éden rejeita o casamento homossexual, o padrão do Éden rejeita o casamento heterossexual que não glorifica Deus. Então, por causa dos filhos, pessoas não se divorciam, por causa da família, por causa de ministério, por causa de dinheiro, por causa de partilha de bens. Recentemente eu vi pessoas que não se divorciam por causa dos pets, e uns se divorciaram e estão trocando guarda dos animais. Então a gente está num colapso. Os índices de divórcio não estão crescendo à toa. O foco está no lugar errado. A gente está se escandalizando com o divórcio, quando a gente deveria ensinar o povo de Deus o que é o casamento. É aqui que está o gargalo. Não é que os números estão aumentando e as pessoas não estão se amando e não estão glorificando a Deus. É que os pastores não querem perder tempo ensinando o que é o casamento cristão. E as pessoas acham que fazer a cerimônia e ir no cartório é, diante de Deus, o que Deus espera sobre um casamento. Por isso que eu estou dizendo, não divorciar e tolerar 10, 20, 30, 50 anos de casamento, às vezes comendo o pão que o diabo amassou, não é a mesma coisa que viver um casamento pleno, gente. Tem casamento cristão que até escandaliza o diabo. Tem mulheres cristãs piores que as pagãs. Tem homens cristãos, homens evangélicos violentos, adúlteros. Há uma grande diferença entre pecar e viver no pecado, ok? Há uma grande diferença entre adulterar e ser adúltero. Podemos até falhar, podemos até cair. Viver caído é um sinal de que a obra do evangelho não operou em nossa vida, tá bom? Então, orem aí, toda vez que eu tiver aqui alguns minutinhos, eu pretendo fazer uma reflexão para te ajudar a elevar o nível. Mas não confunda dizendo, olha meus pais, 50 anos de casamento. Mas, amém, pode ser mesmo um casamento pleno. Agora vamos ver o que as pessoas sofreram, e esse sofrimento ele não glorifica a Deus e nem seria autorizado pela santa palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nenhum filho de Deus foi criado para ser experimento de ninguém. Principalmente na prática da violência doméstica e da agressão verbal, psicológica e física cometida, em grande parte sim pelos homens, mas mulheres também cometem isso. Os filhos de Deus não são experimento para arrependimento de ninguém. Indo para a violência central praticada contra a mulher, a igreja e os pastores não podem julgar que a mulher é um instrumento religioso, um experimento religioso para arrependimento masculino. Gente, vamos elevar o nível. Vamos elevar o nível. Amanhã eu vou tratar com vocês sobre não separe o homem o que Deus uniu. E a pergunta de amanhã é: o que Deus uniu? Deus abençoe.
e se preparam.